A pergunta que todo empresário deveria estar se fazendo agora não é se a reforma tributária vai impactar sua operação, mas quanto vai custar não estar preparado para ela. Um contrato que você assina hoje, sem as cláusulas corretas, pode aniquilar sua margem de lucro em 2027. Uma precificação que ignora o novo sistema pode fazer você financiar o governo sem perceber. Meu nome é Lucas Lisboa Rodrigues, sou advogado tributarista, e nos próximos minutos, não vou apenas explicar o que são a CBS e o IBS. Eu vou entregar a você um plano de ação claro e fundamentado para proteger seus preços, blindar seus contratos e otimizar seu fluxo de caixa. Fique comigo, porque a informação que compartilho aqui pode ser a diferença entre liderar a transição ou ser atropelado por ela. Vamos direto ao ponto, para o campo de batalha do dia a dia empresarial. A Emenda Constitucional 132 de 2023 não é apenas uma mudança de siglas. Ela representa a maior reengenharia do nosso sistema de consumo em décadas, criando um imposto sobre valor agregado, o famoso IVA, em um modelo dual, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, de competência de estados e municípios. Ambos nascem com 3 promessas centrais: a não cumulatividade plena, o crédito financeiro amplo e a tributação no destino. Traduzindo do juridiquês para a linguagem de negócios, o que isso significa para a sua empresa que vende para múltiplos mercados, possui uma cadeia de suprimentos complexa e opera, como a maioria, com margens que não aceitam erros. Significa que o risco se concentra em 3 pilares críticos: seus preços, seus contratos e seu capital de giro. Vamos detalhar cada um desses riscos. Primeiro, a formação de preços. Hoje, sua empresa convive com a cumulatividade. Pense nisso como um imposto que paga imposto, uma cascata que vai se acumulando ao longo da cadeia inflando o custo final, muitas vezes de forma oculta. Com o novo sistema de crédito financeiro amplo, a lógica se inverte. Imagine que cada imposto, CBS e IBS, pago na compra de qualquer insumo, seja um parafuso, um software ou serviço de consultoria, se torna um voucher de crédito que você usará para abater o imposto devido na sua venda. O imposto não é mais um custo que se embute, mas um valor que transita pela sua operação. Onde está o perigo? Se você continuar a precificar da forma antiga, sem isolar o preço líquido do seu produto ou serviço e sem simular cenários para a nova alíquota de referência, que as projeções colocam entre 25% e 27%, sua margem de lucro pode ser completamente corroída. Em uma venda para o consumidor final, B2C, o repasse desse novo valor é extremamente sensível à percepção de preço e à concorrência. Já em uma operação entre empresas, B2B, seu cliente não apenas espera, mas exige que o imposto venha destacado corretamente na nota fiscal, pois aquele valor é o crédito dele. Errar nesse destaque significa criar um problema para o seu cliente, consequentemente, para a sua relação comercial. O segundo grande risco reside nos seus contratos. Analise seus contratos de longo prazo, de fornecimento ou de prestação de serviços. Eles possuem um preço fechado, lump sum? Se a resposta for sim, e não houver uma cláusula específica que preveja o repasse de novas cargas tributárias ou um gatilho para reequilíbrio econômico-financeiro por mudança legislativa, você pode ter um problema gigantesco. Você pode ficar legalmente impedido de repassar o aumento da carga tributária de forma imediata. Pense em um contrato de construção ou de fornecimento de peças com duração de 5 anos. Uma mudança de 26% na tributação, sem um mecanismo de ajuste, pode transformar um contrato lucrativo em um prejuízo abissal, forçando uma disputa judicial longa e custosa. Confiar apenas nas regras gerais do Código Civil, como a da onerosidade excessiva, é uma aposta arriscada. A prevenção contratual é sempre o caminho mais seguro e econômico. Finalmente, o terceiro risco, talvez o mais sutil e perigoso, o impacto no seu fluxo de caixa e capital de giro. A não cumulatividade plena e o crédito financeiro mudam o timing do dinheiro. Pense no seu ciclo operacional. Você compra insumos, estoca, produz, vende e recebe. Dependendo do seu setor, principalmente se você tem um ciclo longo de produção ou realiza muitas exportações, que são desoneradas, mas geram direito a crédito, você pode se tornar um acumulador de créditos tributários. Na prática, isso significa que você está pagando imposto aos seus fornecedores e demorando para recuperá-lo do governo. Você, empresário, acaba financiando o fisco. Até que a legislação complementar defina prazos e mecanismos ágeis de ressarcimento e compensação, esse crédito acumulado pode se tornar um dinheiro preso, exigindo que você use mais capital de giro para manter a operação funcionando. A gestão do caixa, que já é um desafio, ganha uma nova e complexa variável tributária. Entendido o tamanho do desafio, vamos à base legal que o sustenta, para que você compreenda de onde vêm essas regras e por que elas são tão impositivas.
A fundação de tudo é a Emenda Constitucional 132 de 2023. Ela alterou a nossa Constituição Federal para instituir o IBS, no novo artigo 156-A, que terá sua competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios, e a CBS, que se ampara no artigo 195, inciso 5º. A própria Constituição já crava os princípios que mencionei: não cumulatividade com crédito financeiro amplo, a tributação no destino, ou seja, o imposto pertence ao Estado ou município onde o bem ou serviço é consumido, acabando com a guerra fiscal, e a transparência do imposto na nota. Adicionalmente, foi criado o imposto seletivo, previsto no artigo 153, inciso 8º, para desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Pense em cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo. A transição entre o sistema atual e o novo não será abrupta. Ela foi detalhadamente planejada no ato das disposições constitucionais transitórias, que agora inclui artigos como o 118-A e seguintes. Esses artigos criam fases de implementação, que começam em 2026 com alíquotas de teste, e prevêem a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional e de um Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, para mitigar perdas de arrecadação e o fim de incentivos de ICMS. É crucial entender a vigência. O IBS, por ser um imposto, precisa respeitar a anterioridade anual e a noventena, conforme o artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição. Já a CBS, como contribuição, observa apenas a noventena do artigo 195, parágrafo 6º. Na prática, a cobrança efetiva depende da publicação das leis complementares que ainda estão em debate no Congresso. E aqui entramos no cenário legislativo atual. Dois projetos são as peças-chave deste quebra-cabeça: o Projeto de Lei Complementar 68 de 2024, que é o grande manual de instruções do IBS e da CBS, detalhando fatos geradores, regimes específicos, regras de crédito e as alíquotas de referência. E o Projeto de Lei Complementar 108 de 2024, que organiza a governança do novo sistema, criando o Comitê Gestor do IBS, responsável por centralizar a arrecadação e a distribuição dos recursos entre estados e municípios. Enquanto esses textos não forem definitivamente aprovados e sancionados, muitos detalhes operacionais, como a alíquota final exata e os prazos de ressarcimento de créditos, permanecem como projeções técnicas. No campo contratual, como mencionei, o Código Civil, em seus artigos 317 e 478 a 480, oferece uma saída para o reequilíbrio em casos de onerosidade excessiva. Contudo, depender dessa via significa ingressar em um processo de negociação ou, pior, um litígio, onde você terá que provar o desequilíbrio. Uma cláusula contratual bem redigida, por outro lado, estabelece uma solução automática e previsível, economizando tempo, dinheiro e evitando o desgaste da relação comercial. Com o diagnóstico e a base legal claros, vamos às estratégias. O que você, gestor, pode e deve fazer agora? Dividiremos nosso plano de ação em 4 frentes objetivas. Primeira frente: precificação e margens. A regra de ouro é: abandone o preço bruto como ponto de partida. Comece a pensar em preço líquido. Calcule o preço do seu produto ou serviço cobrindo todos os seus custos e sua margem de lucro desejada, sem impostos. Este é o seu núcleo. A partir dele, você adicionará os tributos. Monte uma planilha, uma cascata de preço, e simule a aplicação de 3 cenários para a alíquota combinada de CBS e IBS: um otimista, com 25%, um realista, com 26,5%, e um pessimista, com 28%. Isso lhe dará uma visão clara do preço final e do impacto na sua margem em cada cenário. Defina KPIs para monitorar isso. Qual a sua margem líquida após tributos? Qual a taxa efetiva de tributação sobre sua receita? Como o markup varia por família de produtos? A segmentação é fundamental. Para seus clientes B2B, o destaque do imposto é um argumento de venda, pois representa o crédito que eles irão tomar. Para o B2C, a estratégia é outra: teste a elasticidade da demanda, planeje uma comunicação transparente sobre os novos preços e explore como os concorrentes estão se movendo. Não se esqueça de analisar seu portfólio: produtos que podem ter alíquotas reduzidas, como os da cesta básica, ou que se enquadram em regimes específicos, como saúde e educação, ou ainda aqueles que serão onerados pelo imposto seletivo, precisam de uma estratégia de precificação individualizada. Segunda frente: contratos e riscos jurídicos. A inação aqui é o caminho mais curto para o litígio. A principal ferramenta é a inclusão de uma cláusula de variação tributária, também conhecida como pass-through. Essa cláusula deve autorizar, de forma automática, o ajuste do preço do contrato sempre que houver uma alteração nos tributos sobre o consumo. Ela precisa ser objetiva, com uma fórmula clara, e deve prever a obrigação de destacar o novo imposto na nota fiscal, garantindo a transparência e o direito de crédito do seu comprador.
Além disso, inclua um gatilho de reajuste extraordinário por mudança legislativa, que funciona de forma diferente do reajuste anual por inflação. Ele deve estabelecer um prazo para que as partes negociem de boa-fé o reequilíbrio do contrato, com a possibilidade de mediação em caso de impasse. Defina de forma inequívoca se o preço acordado é líquido de tributos, o ideal, ou se é um preço fechado. Essa clareza evita discussões futuras. E atenção especial se seus contratos atuais se baseiam em incentivos fiscais de ICMS ou ISS. Com a reforma, muitos desses benefícios serão extintos gradualmente. Seu contrato precisa de uma cláusula que preveja o reequilíbrio caso o benefício que sustentava o preço original seja reduzido ou extinto. Se você já tem contratos de longo prazo em vigor sem essas proteções, crie um plano de contingência, notifique formalmente a outra parte sobre a mudança legislativa iminente, documente todas as comunicações e busque negociar aditivos contratuais com base na boa-fé e nos artigos do Código Civil que mencionei. O objetivo é sempre evitar a judicialização. Terceira frente, fluxo de caixa e capital de giro. A palavra-chave aqui é previsibilidade. Mapeie detalhadamente o seu ciclo de créditos e débitos, onde, na sua operação, podem surgir saldos credores expressivos. Em grandes aquisições de ativos? Em períodos de baixa sazonalidade de vendas, mas com compras de insumos em alta? Nas operações de exportação? Identificar esses pontos de acúmulo é o primeiro passo. O segundo é alinhar os prazos de pagamento com seus fornecedores e os prazos de recebimento dos seus clientes. Tente negociar condições que reduzam o descasamento entre o momento em que você paga o imposto, na compra, e o momento em que o recolhe, na venda. Crie uma provisão financeira. Trabalhe com uma hipótese conservadora para os prazos de ressarcimento desses créditos acumulados. Enquanto a lei complementar não define um prazo claro, assuma que pode demorar. Mantenha uma linha de capital de giro específica para cobrir esses períodos. Se possível, escalone suas compras de insumos e ativos. Evite grandes aquisições que gerem picos de crédito acumulado, especialmente durante a fase de transição, quando os dois sistemas coexistirão. Monitore indicadores financeiros específicos para isso. Qual o seu saldo de créditos tributários? Qual o prazo médio que você estima para recuperá-los? Qual a sua necessidade incremental de capital de giro por conta da reforma? Quarta e última frente, operação, tecnologia e compliance. Sua gestão precisa estar amparada por sistemas robustos. Seu sistema de ERP, Enterprise Resource Planning, está pronto? Ele precisará de novos códigos de tributo, novas regras para destaque em nota fiscal e novas parametrizações para apuração de créditos. Comece a conversar com seu fornecedor de software agora. Organize seus dados mestres. A classificação fiscal de cada item e serviço que você vende ou compra precisa estar impecável. O cadastro de clientes e fornecedores deve conter todas as informações necessárias para o cálculo correto do imposto pelo princípio do destino. Crie uma governança interna para a transição. Forme um comitê multidisciplinar com representantes do fiscal, jurídico, comercial e financeiro. Este grupo será responsável por criar um cronograma, delegar tarefas e atualizar a matriz de riscos da empresa a cada novo avanço da legislação. E, por fim, treine suas equipes. Seu time de vendas precisa saber argumentar sobre o preço líquido e o repasse transparente do imposto. Sua equipe de compras precisa entender a importância de exigir a documentação correta dos fornecedores para garantir o crédito. A conscientização em toda a empresa é vital. Para materializar tudo isso, proponha um plano de 12 meses, dividido em marcos bimestrais. Meses 1 e 2, diagnóstico. Mapeie todos os seus contratos de longo prazo, identifique os benefícios fiscais que você utiliza hoje e nomeie um gestor interno para o projeto da reforma. Meses 3 e 4, simulação e modelagem. Desenvolva sua cascata de preços com os cenários de alíquota que sugere e elabore minutas padrão para as novas cláusulas contratuais de repasse e reequilíbrio. Meses 5 e 6, ação contratual e TI. Inicie a renegociação dos aditivos com seus principais clientes e fornecedores. Defina o cronograma de adaptação do seu ERP. Meses 7 e 8, testes e políticas. Comece a rodar pilotos no seu ambiente de homologação fiscal. Ajuste suas tabelas de preços e políticas comerciais com base nas simulações. Meses 9 e 10, estresse financeiro. Realize testes de estresse no seu fluxo de caixa, usando os cenários mais conservadores de ressarcimento de créditos. Se necessário, negocie linhas de crédito preventivamente. Meses 11 e 12, revisão final e comunicação. Com o texto das leis complementares possivelmente já aprovado, faça a revisão final das parametrizações, coloque as mudanças em produção e comunique de forma clara e estruturada a todos os seus parceiros comerciais sobre o novo modelo.
Em resumo, a Emenda Constitucional 132 consolidou um IV dual que, embora simplifique a lógica tributária, exige uma preparação estratégica e multidisciplinar. A implementação depende dos projetos de lei complementar, como o 68 e o 108 de 2024, mas a hora de agir é agora. A gestão deve ser proativa e orientada por cenários. Minha recomendação final se concentra em 4 ações imediatas. Primeiro, adote a precificação baseada em cenários de alíquota. Segundo, revise e aditive seus contratos estratégicos com cláusulas de proteção. Terceiro, planeje seu caixa para a realidade dos créditos acumulados. E quarto, prepare sua tecnologia e suas equipes. Quem se antecipa, transforma a incerteza da transição em uma vantagem competitiva. Com planejamento baseado na Constituição e acompanhando de perto as leis complementares, é perfeitamente possível proteger suas margens, reduzir drasticamente o risco de litígios e preservar o seu capital de giro na transição para a CBS e o IBS. Um aviso legal essencial: este conteúdo é de natureza informativa e educacional, e não substitui uma consulta jurídica personalizada, que analisa as especificidades do seu negócio. Lembre-se que diversos setores terão regimes específicos que ainda serão detalhados em lei complementar. Agora, eu gostaria de transformar este espaço em um fórum de debate qualificado. Deixe nos comentários suas dúvidas e os desafios que você já está enfrentando em relação à reforma. Sua pergunta pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal, pois nossa missão é fornecer análises aprofundadas e estratégicas como esta. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Agradeço imensamente sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Na tela final, você encontrará as informações de contato do nosso escritório.